Se você acredita que você precisa dar uma organizada na sua casa e na sua rotina, a primeira coisa que você tem que pensar é onde você quer chegar com isso. Porque se você ficar pensando na organização pela organização, você acaba gastando muito tempo ou você vai querer ser muito perfeccionista. Isso acaba afetando a nossa saúde. Então, pensa aonde eu quero chegar. Eu quero ter mais tempo livre para desenvolver meus projetos. Quero entrar no mercado de trabalho, quero fazer um curso, quero gerar renda, quero aprender a gerar renda na internet, que é o que eu faço, né? Então, pensa o que você quer. Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre organização da casa e o quanto a organização da casa afeta a nossa saúde, tanto física quanto mental. As pessoas estão percebendo cada vez mais a necessidade que se tem de organizar as suas casas. A nossa casa hoje não é mais como na época da nossa avó. Tudo mudou. Hoje nós temos uma rotina mais puxada com outras atividades. A gente não fica só em função da casa. A maioria das famílias hoje vivem também em espaços mais reduzidos e o poder de compra aumentou. Então a gente acaba trazendo muita coisa para dentro de casa. Nem todo problema de bagunça e desordem tem a ver com excesso de coisas, mas quando eu tenho muita coisa, a bagunça se torna muito maior. Então, nós temos essa questão de morarmos em espaços reduzidos, termos acesso a muita coisa, ou seja, eu compro muito, eu trago muito para dentro da minha casa, e também o fato de pessoas que moram em casas muito espaçosas, grandes, mas também enchem esses espaços de coisas. Muitas vezes, coisas completamente sem sentido e sem utilidade. Preenche espaços por preencher. E aí, o que acontece? Eu preciso gastar muito tempo para cuidar de tudo isso. Então, eu gasto dinheiro para ter essas coisas desnecessárias, coisas que não fazem sentido para mim, né? Aquele ter por ter, e depois eu preciso de tempo para cuidar disso. E quando esse tempo me falta, a bagunça surge, a desordem surge. Então, se eu tivesse menos coisas, eu poderia até ter problema com organização e desordem, mas isso não me afetaria tanto se essa desordem, se essa bagunça não fosse extrema. Não me afetaria tanto porque eu teria tempo para cuidar de tudo isso. Mas como meu tempo já é escasso e eu tenho demais, eu não consigo cuidar e aí as coisas se acumulam. Acumula coisas, acumula sujeira, fica difícil de limpar. Quando eu tenho um tempinho para limpar, o tempo não é suficiente e o caos vai aumentando. E qual o problema de tudo isso? A desordem hoje, a bagunça, tanto da casa quanto da rotina, tem nos adoecido. Os estudos vêm mostrando o quanto ambientes mais caóticos, mais bagunçados, estão ligados a transtornos alimentares, problemas de saúde causados por má alimentação e até mesmo transtornos emocionais. Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu tenho algum problema emocional e isso me dificulta organizar a minha casa, porque eu já tenho essa condição, eu preciso entender que a organização ou viver num ambiente organizado faz parte do meu tratamento. Só que eu sei que muitas vezes eu não tenho forças, eu não tenho condições físicas nem psíquicas para cuidar desse ambiente. Então, o que eu preciso fazer? Preciso fazer o tratamento, aquele tratamento que o meu médico me indicou, e preciso ter um método de organização que me permite organizar esse espaço, que me permite organizar essa rotina. Porque se eu continuar nesse ambiente desorganizado, a minha crise volta. E como eu já tenho essa condição, é importante que eu tenha estratégias mais rápidas para que eu me livre dessa bagunça e desse caos gradativamente. Aquele momento em que eu estiver melhor, que eu não estiver em crise, que eu organize a minha casa. O organizar a casa também faz parte do tratamento. E a primeira coisa que eu posso fazer é pegar cada espaço da minha casa e deixar ele o mais prático possível, só para sua rotina ficar mais
mais fluida, só para que você consiga fazer as atividades que você tem que fazer de forma mais rápida, de forma mais dinâmica, sem se preocupar muito com aquela organização mais minuciosa, mais detalhada. Isso aí eu deixo para a segunda fase. E eu não estou falando aqui de uma casa impecável. A gente não tem necessidade de ter uma casa impecável. Isso aí pode ser um desejo meu, que eu posso realizar se isso é importante para mim. Mas a gente está falando de uma organização que deixa as coisas mais práticas, que deixa os ambientes mais leves e não carregados. Uma casa bagunçada, uma rotina desorganizada, acaba intensificando os problemas emocionais que já existem nesse contexto familiar. Mas quando há problemas emocionais, eles acabam interferindo também na organização física da minha casa, na organização da minha rotina. Outra questão também que a desordem pode acarretar na nossa vida são os distúrbios alimentares. Alguns estudos mostram que uma casa desorganizada, uma rotina desorganizada, as pessoas estão mais propensas a se alimentarem mal. Isso aí já acarreta problemas de saúde, obesidade, enfim. Uma cozinha bagunçada, coisa que normalmente a gente leva de 30 a 40 minutos para fazer, a pessoa gasta 1h30. Por quê? Porque não está organizada de forma prática, né? Então, não tem tempo nem espaço para poder fazer uma alimentação mais saudável. Então, a gente acaba comendo de qualquer jeito. Porque se você vai fazer um almoço e demora ali 1h30, isso é desanimador. Mas se você faz esse almoço mais rápido, porque sua cozinha está mais prática, já passa a ser um incentivo para você continuar, porque você está vendo resultados, tá? Então, veja bem, meninas, o quanto essa questão da organização, o quanto essa área ela é importante. Nós precisamos investir nisso, sem neura. Eu não posso também sair de uma inércia e ir para o outro extremo, tá? Ficar limpando tudo, ficar arrumando tudo, não. Tudo na vida é equilíbrio. Só que antes de organizar a nossa casa, a gente precisa ter um propósito muito bem definido. Porque senão essa organização não avança ou fica uma organização pela organização. Então é importante eu entender por que eu quero organizar, onde eu quero chegar com isso. Visualizar isso, pensar sobre isso. E aí você faz um plano de organização da sua casa e da sua rotina. E depois essa organização mais profunda eu vou fazendo aos poucos, um pouquinho por dia. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo.